Bem-vindos, tudo bom, jovens? Começar a nossa revisãozinha, tá? O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB, disse nessa segunda-feira que o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello foi apenas um acidente na história do Brasil. Sarney minimizou o episódio em que Collor, que atualmente é senador, teve seus direitos políticos cassados pelo Congresso Nacional. Diz Sarney: eu não posso censurar os historiadores que foram encarregados de fazer história, mas acho que talvez esse episódio seja apenas um acidente que não deveria ter acontecido na história do Brasil. Este é o presidente do Senado para o Correio Brasiliense em 30 de maio de 2011. Sobre o episódio mencionado na notícia, pode-se dizer certamente que foi um acontecimento. A gente vai se deparar na prova do Enem com textos, né? E é daí de onde a gente vai tirar a nossa fonte. Quando a questão fala sobre o episódio mencionado, então o seu conhecimento sobre o episódio é mais válido para encontrar a resposta correta do que o próprio texto. Se ele falar acerca do texto, se limite ao que o texto diz, porque aí você já vai eliminando os itens, né? Sempre bom e importante, sempre muito importante, lembrar que a gente não precisa fazer as questões resolvendo os itens um a um. A gente pode fazer por eliminação. Então, em vez de a gente procurar o item correto, a gente procura o errado. E aí a gente elimina o item errado e vai sobrando o item. Muitas vezes a gente vai fazer as questões por eliminação. Respondemos como? Eliminamos todas as que estão erradas, ficou aquela é a resposta. Ah, eu não sabia, mas não é para saber, é para marcar um item. E muitas vezes vamos encontrar questões que não temos o domínio sobre aquele assunto, mas é possível responder por eliminação. Então ele diz que no item A, foi um acontecimento de grande impacto na história recente do Brasil e teve efeitos negativos na trajetória política do Collor, que fez com que seus atuais aliados se empenhem em desmerecer esse episódio, tentando diminuir a importância que realmente teve. Se levarmos em consideração que os dois maiores processos que a gente pode fazer é um chefe de executivo, é o processo de impeachment e a prisão desse chefe do executivo, o processo de impeachment nunca vai ser algo pequeno, sempre vai ser algo de grande impacto político, é uma grande medida política. O Brasil que já passou aí por 2 processos de impeachment. Então, é importante lembrar que sempre vai ser algo de grande impacto e, lógico, vai interferir na trajetória política daquela figura. Então, o item A não tem nenhum erro nele. Tanto é de grande impacto, mexe na trajetória política da figura do Collor, e sim, hoje, os arranjos políticos tentam desmerecer aquele acontecimento. Então, como está até retratado no texto. Item A, massa. Foi um acontecimento nebuloso e pouco estudado pelos historiadores, que em sua maioria tratam de censurá-lo, impedindo uma justa e equilibrada compreensão dos fatos que envolvem. Não há censura sobre o que aconteceu. É mais difícil de se falar sobre o que acontece em contemporaneidade. Mas aquilo que aconteceu há 10, 15 anos atrás, passa a ser aqueles efeitos da paixão e da emoção do momento e se permite que os estudos ganhem mais força. Sempre o calor das emoções dificultam bastante o entendimento racional sobre os fatos. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai falar em atualidades, a gente deixa bem claro que, na verdade, atualidades é algo que a gente está fazendo uma ponte sobre o que aconteceu agora. Mas sempre tem essa ponte. O difícil é fazer essa ponte crítica no momento onde o fato acontece. Então a B está falsa. É um acidente, na medida que o impeachment do Collor foi considerado ilegal pelo Supremo, o que, aliás, possibilitou seu posterior retorno à cena política nacional, agora como senador. Não é um acidente, né? Foi um erro de atitudes políticas que o levaram a ser impeachmentado. Ele voltou ao cenário político como senador, não por perdão, mas porque o processo do impeachment é uma punição de 8 anos sem assumir cargos, tá certo, políticos. E ele cumpriu essa punição. Cumprida a punição, ele pode se candidatar de novo, que foi o que aconteceu, e ele voltou ao cenário político. É um acontecimento menor, já está errado, né, porque é algo extremamente grave na história política recente do Brasil.
que permite tornar a censura em torno dele, promovida oficialmente pelo Senado, como um episódio ainda menos significativo, né? O item torna o episódio muito insignificativo, muito pequeno, e não é verdade, porque você impeachment um chefe de executivo é um ato político extremamente importante para qualquer Estado. É indesejado pela maioria dos brasileiros, que provocou onda de comoção popular e permitiu o retorno triunfal do Collor à cena política, sendo candidato conduzido por mais 2 vezes ao segundo turno das eleições presidenciais. Isso jamais aconteceu, tá? E na época houve uma pressão popular para que ele saísse, não para que ele ficasse, né? Lembrar que o movimento dos caras pintadas, que ele foi às mídias, né, na época, e usou do seu tempo na TV para discursar pedindo que as pessoas se pintassem de verde e amarelo e fossem às ruas em sua defesa, e aconteceu o fenômeno contrário, né? As pessoas foram às ruas com o rosto pintado, tá? De fora Collor. Então, resposta à nossa primeira questão, item A. Tranquilo? Ó, aqui a segunda, ó. Bossa Nova mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto, basta ser tão simplesmente simpático, risonho e original. Depois de desfrutar da maravilha de ser o presidente do Brasil, voar da velha CAP, entre aspas, porque foi uma denominação que o Carlos Lacerda deu zombando de Juscelino, porque ele chamou Brasília de Nova CAP, um nomezinho antes de ganhar o nome de Brasília, né, a nova capital. E aí ele disse que se Brasília é a nova CAP, então o Rio é a velha CAP. Voar da velha CAP para Brasília, ver o alvorado e voar de volta ao Rio. Voar para bem distante, até Versalhes, onde 2 mineirinhas valsinhas dançam como debutantes. Interessante mandar parente a jato pro dentista, almoçar com um tenista campeão. Pode ser também um bom artista, exclusivista, tomando com o Dilermando umas aulinhas de violão. Isso é viver como se aprova, é ser um presidente bossa nova muito nova, nova mesmo, ultra nova. Uma crítica, né, do Juca Chaves, grande letrista, compositor, sempre fez músicas muito interessantes no conteúdo de crítica política, usando, né, um dos viés mais interessantes da crítica política, que é o humor, e retratando essa ideia que o Juscelino vendia de ser o presidente bossa nova, né, a imagem do presidente bem relacionado, informal, que era amigo dos artistas, tá? Essa letra da música deixa transparecer uma crítica política ao presidente Juscelino Kubitschek, bem como o clima de inovação que marcou a história do Brasil a partir da segunda metade dos anos 50. Assinala a opção que faz alusão a movimentos culturais brasileiros nesse período dos anos 50. A Construção de Brasília representou a associação entre os ideais dos movimentos culturais brasileiros que tinham como inspiração a cultura americana do pós-guerra. Brasília é uma cidade moderna, inovadora, apesar de toda a inovação arquitetônica que se surge nos Estados Unidos no pós-guerra, Brasília não copia aquele modelo de arranha-céus. Não, é uma cidade extremamente única, tanto que é patrimônio histórico mundial. Muito se deve também aos prédios construídos pelo Oscar Niemeyer, prédios que não foram copiados de ninguém, foram totalmente pioneiros, né, na sua construção. Então tá falso o item A. A euforia promovida pelo plano de metas, prometia um crescimento da nossa economia na base de 50 anos e 5, e favoreceu a emergência do movimento conhecido como Jovem Guarda, liderado pelo Roberto Carlos. A Jovem Guarda surgiu na segunda metade dos anos 60, muito influenciado por aquela bitomania. Não tem a ver com a questão do plano de metas. Nos anos 50, os Beatles ainda não haviam começado sua carreira, então tá errado o item B de bola. A década de 50 abriu caminho para o desenvolvimento da música nordestina, que se transformou nos anos 60 em referência nacional. Também não é verdade, essa grande referência na música nordestina que ganhou alcance nacional foi o Luiz Gonzaga nos anos 70, falando muito sobre a migração, que aconteceu, uma migração muito grande da zona rural para a zona urbana, para os grandes centros, e isso aí criou um espaço nesses grandes centros do Sudeste e do Brasil para a música nordestina. Mas são anos 70. O nacional desenvolvimentismo desse período sepultou a cultura brasileira mediante a imposição dos padrões culturais hollywoodianos. Não é verdade, porque a cultura brasileira, ela sim recebe influência, mas você sepultar a cultura, como então teríamos hoje ainda as rodas de samba, os maracatus, os afoxés, as escolas, as raízes, tá certo, culturais em todas as regiões do Brasil, as músicas do sul do país, tá, e as nossas tradições folclóricas, se a gente teria se rendido aos padrões hollywoodianos. Então, entender completamente exagerado.
O item E, o nacional-desenvolvimentismo, vigente nesse período, originou manifestações culturais como o cinema novo, que trazia uma ideia política, a bossa nova e o teatro político, ou teatro de arena. Verdade, o item E, na segunda questão. Na terceira, foi a ascensão das classes sociais urbanas com a deposição do governo Washington Luiz, em 30, que criou novas condições sociais e políticas para a conversão do Estado oligárquico em Estado burguês. E ele fala aqui de 30, a deposição de Washington Luiz. Então estamos falando da Revolução de 30, ou golpe de 30, que se encerra a política do café com leite e oligárquica, São Paulo e Minas, predominantemente na política dos governadores, e entra aí a Era Vargas. Esse foi o contexto em que o governo de Getúlio, nos anos 30 a 45, passaram a pôr em prática novas diretrizes políticas contra a relação entre assalariados e empregadores. Getúlio, que é o homem que traz a CLT para o Brasil, né? Inspirado no modelo fascista, a Carta del Lavoro, de Mussolini, é adaptada às condições brasileiras e trazida por Vargas, que vai ganhar essa característica de ser paternalista, trabalhista. Conforme o texto, novas diretrizes políticas passaram a nortear o governo de Vargas, especialmente depois de 37, quando foi decretado o Estado Novo, que intensificou a regulamentação das relações entre patrões e trabalhadores, no processo de industrialização vivido pelo Brasil no período posterior a 30. O espírito dessa intervenção estatal se expressa na negação de práticas valorizadas pelo fascismo, como corporativismo e máquina de propaganda. São as duas características mais fortes de Vargas, que ele adepta do fascismo. O corporativismo, que é o controle das relações de trabalho para você defender o próprio Estado, então você acaba cooperando com o Estado, eu chamo isso de corporativismo. E a máquina de propaganda, né, que tanto Getúlio usou, inclusive com o DIP e a Voz do Brasil, por exemplo. Então a falsíssima. Tentativa de aproximar a política trabalhista cada vez mais dos integralistas, com vistas a aliciar Plínio Salgado para a chefia do PTB. Getúlio não tem intenção nenhuma de se aliar aos integralistas e colocá-los no poder. Ele se aproximou dos integralistas para combater o Partido Comunista Brasileiro, a Aliança Nacional Libertadora, mas não para colocar o Plínio Salgado no poder. Uma busca de uma harmonia social caracterizada pelo fortalecimento do Estado, que passa a tutelar as divergências e conflitos baseados em interesse particular. Perfeito. A ideia é sempre a palavra tutelar, porque ele vai ser o tutor dessa relação, ele é o protetor dessas relações, ele é o pai dos pobres. A palavra tutelar é fundamental para responder as questões sobre a Era Vargas. Corretíssimo a ser. Valorização exclusiva dos trabalhadores nacionais, objetivando lhe dar a oportunidade de alcançar o poder e assim prevalecer sua ideologia, conforme a legislação que previa a expulsão de judeus e outros estrangeiros residentes no Brasil. Sim, houve legislações contra estrangeiros, expulsão de grupos estrangeiros. Agora, quando ele fala aqui, valorização exclusiva dos trabalhadores, não é verdade. Eu estou protegendo o Estado, usando os trabalhadores. Falsa de dado. Concedeu o direito de greve aos trabalhadores e de lockout, que é quando os empresários barram também um processo produtivo, com o fim de dirimir os conflitos trabalhistas. Primeiro que aqui é um conflito trabalhista, né? Eu estou gerando conflitos trabalhistas. 2, ele não concede o direito de greve, né? Ele vai perseguir os sindicatos e essas associações. Então, item C na terceira questão. Os candangos de Brasília. É possível construir uma cidade de uma só vez? A resposta é sim. E Brasília é o nosso melhor exemplo. Em menos de 5 anos, a capital do Brasil foi erguida por milhares de trabalhadores, chamados candangos, que vieram de diversas regiões do Brasil, principalmente do Nordeste. A maioria veio com os chamados paus de arara, um meio ilegal de transporte, caminhões adaptados com bancos de madeira e cobertos com a simples lona. Trouxeram 80 mil trabalhadores para o que viria a ser Brasília. Quando chegaram, encontraram a rotina de regime ininterrupto de trabalho. A ideia do texto aborda a construção de Brasília, que usa os personagens candangos, né, os fundadores da cidade, tem até um monumento em homenagem a eles, mas eles foram prometidos, inclusive, por Juscelino, que quando terminasse a construção na capital, eles iam ganhar uma moradia. E, na verdade, eles vão ser expulsos da cidade e vão levados para cidades operárias, as cidades satélites, né? Gama e Ceilândia são 2 grandes exemplos disso. Aí diz assim, ó. Os discursos políticos chamavam os candangos de heróis, mas ignoravam a situação de precariedade e más condições de vida que se encontravam. Corretíssimo. Inclusive, hoje nós temos notícias que se cortava energia e água, por exemplo, no turno da noite, para que eles não saíssem, para que eles ficassem lá meio que ilhados só para o trabalho. Tá certa
As contribuições na ajuda da construção da cidade fizeram os candangos receberem um pagamento que era suficiente para a compra de lotes e terrenos em Brasília. Antes mesmo de responder a questão, já expliquei que eles vão ser deslocados para cidades satélites. Tá falsa B. As cidades satélites formadas durante o período da construção existem até hoje. Elas resolveram ao longo do tempo seus problemas, como a falta de infraestrutura. Nossas cidades periféricas conseguiram resolver nossos problemas de infraestrutura, nem as capitais conseguiram. Os candangos trouxeram apenas mão de obra para o Planalto. As ações do Estado foram responsáveis para trazer para o Brasil uma produção cultural gigantesca. O ser humano não é separado de suas relações de produção. E uma das coisas que caracteriza o ser humano é a capacidade de produzir cultura. Então é óbvio que quando vai uma massa de 80 mil pessoas para um local, ele implanta, ele enraiza traços culturais dessas pessoas. Então não é verdade o item D. Os candangos migraram, em sua maioria, da região sudeste e passaram por situações difíceis desde o momento que saíram de suas casas. Ele diz no texto que é do nordeste, então você está desmentindo o texto no item E. Resposta, item A, na quarta questão. Olha a quinta aqui, que legal. A língua deste gentil, ó, gentil com O, lembrar que gentil com O é um índio catequizado, convertido. Toda pela costa é uma. Carece de 3 letras, não se acha nela o F, nem o L, nem o R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, não tem lei, não tem rei. E dessa maneira, vivem sem justiça e desordenadamente. Esses índios andam nus, sem cobertura alguma. Assim, machos como fêmeas, não cobrem parte nenhuma de seu corpo, e trazem descoberto quanto a natureza lhes deu. Não há, como digo, entre eles nenhum rei nem justiça. Somente cada aldeia tem um principal, que é como um capitão, ao qual obedece por vontade e não por força, e que não castiga seus erros, nem manda sobre eles coisa alguma contra a sua vontade. Tratados da terra do Brasil. Sobre a sociedade indígena e suas práticas com os portugueses no período colonial, é possível inferir. A busca da compreensão da cultura indígena era a maior preocupação do colonizador? Não. Eles não buscavam compreender, eles tentavam mudar o processo cultural do comportamento indígena para adaptar ao princípio mercantilista. A desorganização social dos indígenas se refletia no idioma e na escrita complexa. Primeiro que é uma organização social e não uma desorganização. Uma desorganização acontece quando você tem um modelo que eu implanto e ele não funciona. Mas quando existe um modelo implantado e ele está funcionando, é uma organização social. 2, o idioma e a escrita eram complexas, eles não tinham escrita, né? Nosso índio não tinha escrita. A diferença cultural entre nativos e colonos era atribuída à inferioridade do índio? Sim. Os colonos europeus traziam a ideia de que o índio era inferior. E por isso tinham que levar o índio ao processo de evolução. A língua dos nativos era caracterizada pela diversidade gramatical e fonética. Fonética sim, gramatical não. Eles não tinham escrita, como é que eles iam ter gramática? Os signos e símbolos dos nativos da costa marítima eram homogêneos. Impossível. O tamanho da costa brasileira, das tribos brasileiras, você ter símbolos homogêneos. Resposta da quinta, C de casa. Essa imagem, esse quadro, essa gravura é do Theodor Brie, artista holandês. O único quadro que nós temos, única gravura que nós temos sobre canibalismo no Brasil. Está aqui o personagem europeu, identificado por ter um olho menor e ter a barba. Os índios não têm barba, na visão dele. Todos os índios são imberbes e até os homens carecas, o europeu não, tá? E na prática do canibalismo você percebe crianças e mulheres todas aqui. Essa imagem é interessante porque ele nunca veio ao Brasil. E ele desenha uma gravura, faz um desenho sobre o que ele pensa, o imaginário coletado dos relatos de quem veio ao Brasil. Mas ele não veio. E a nossa única imagem retratada sobre o canibalismo é de um artista que não esteve aqui. Veja como o imaginário influencia no processo da expansão e da ocupação aqui na América. Muito parecido com o que se pensa sobre a ocupação, por exemplo, na África do século XIX. A imagem da gravura retrata a percepção europeia, sobre os comportamentos das tribos indígenas. A respeito do tema da gravura e seus conhecimentos é possível inferir. A prática do canibalismo entre os autóctones era a principal característica de sua cultura. O tema é o canibalismo. O canibalismo é a principal característica da cultura indígena. Não muitas das tribos eram antropofágicas, nem canibais eram. No antropofagia eles comiam a carne num ritual fúnebre.
muitas vezes para ganhar ou virtudes ou até para guardar a memória daquele que morreu. Mas no canibalismo é a alimentação, então tem uma ideia mais associada à barbárie, né? Então tá falsa. A imagem retrata indígenas comendo parte de corpos humanos esquartejados, enquanto o observador europeu demonstra prazer com a cena. Ele dá a ideia de desespero, né? Porque provavelmente foi um amigo dele que foi comido. A carne humana consumida pelos índios tupi era exclusivamente de inimigos mortos em combate e se dava em ritual com a participação de toda a tribo. Não é exclusiva de inimigos mortos em combate. Se comia de pessoas que não tinham sido presas em combate, por exemplo. A expressão da barbárie indígena, presente no desenho do Theodor Brin, revela o imaginário europeu do século XVI perfeito, porque ele nem veio, e o imaginário é que vai permear a cena. O ritual antropofágico reunia toda a tribo, quando homens, mulheres e crianças, além dos guerreiros, deveriam comer a carne do inimigo morto. O ritual antropofágico, ele sim envolve, mas a resposta mais coerente com a gravura é aquela que remonta ao imaginário. Senão, não tem sentido a gente usar essa gravura, porque só tem essa gravura. Só existe essa gravura retratando esse ritual brasileiro. Uma única gravura de uma pessoa que não aqui esteve. Então é o imaginário que permeia isso. Item D na sexta questão. A economia brasileira, desde o final da década de 70, apresenta índices de inflação alto, redução do crescimento econômico e dificuldades com o endividamento externo e interno, que caracterizaram os anos 90 com a chamada década perdida. Sinala a opção que expressa corretamente a característica do período, né? Os anos 80 marcados por aqueles planos de tentativa de controle inflacionário, que momentaneamente funcionava, mas depois de passados alguns meses, começava o ágio, que era aquela taxa que se cobrava por fora, havia um gatilho salarial, que se os preços subissem, o salário subia e virava uma bola de neve. E isso não funcionou, esses controles inflacionários. Os planos de estabilização Cruzado, Bresser, eliminaram momentaneamente a inflação, mas seus resultados foram de curta duração. Perfeito, item A. Tranquilo. A elevação da inflação está ligada à diminuição da produção de alimentos, decorrente do direcionamento agrícola para o mercado externo. Tem sim ligação da inflação com a diminuição de produção de alimentos, mas não porque era destinado ao mercado externo, mas porque os produtores não abasteciam os mercados para tentar quebrar o congelamento de preços. O crescente endividamento brasileiro no exterior não repercutiu na economia interna. Sempre vai repercutir, porque nós estamos devendo, temos que pagar as dívidas, isso vai deslocar uma massa de dinheiro, mexe com a cotação. A Constituição de 88 agravou a crise ao reduzir a carga de impostos e limitar os benefícios trabalhistas. Ele não limitou, ele garantiu os benefícios trabalhistas, o item D está falso. A crise levou o governo a aumentar sua participação na economia, criando estatais ou assumindo empresas privadas com o objetivo de manter os níveis de crescimento. O governo sim vai aumentar sua participação, mas criando planos de controle econômico. Tá? Criando planos de controle econômico. Então a resposta da sétima é o item A. Nossa última desse módulo, a Guerra de Canudos, na qual calcula-se morreram 15 mil pessoas, faz 100 anos no dia 5 de outubro de... Faz 100 anos, tá? 1997. No 5 de outubro de 1897, depois de 4 expedições militares, um ano de lutas intermitentes e uma resistência feroz por parte de seus defensores, o arraial erigido por Conselheiro, nos remos do nordeste da Bahia, foi finalmente tomado pelo exército. Quase nada sobrara daquele santuário cidadela, O legado do Conselheiro. O episódio de Canudos foi resultado da introdução da tecnologia moderna de formas capitalistas do Nordeste, alterando a tradicional estrutura latifundiária. Daí o caráter monarquista do movimento de Antônio Conselheiro. Primeiro, Antônio Conselheiro vai ser acusado de ser monarquista por ser adepto de São Sebastião e ser contrário à República. Mas o movimento, mesmo que o líder tenha um ideal monarquista, não era uma monarquia que funcionava em Canudos. 2. Não foi a tecnologia que acabou com os problemas latifundiários, porque ela não chegou na época e o latifúndio não vai ser superado pela tecnologia. Preciso uma legislação para superar o latifúndio. Um incidente diplomático em que se envolveram o Brasil e a Argentina devido à disputa pela zona fronteiriça de Canudos. Fica bem difícil, né? Que a Argentina disputa a fronteira de Canudos e de Juazeiro da Bahia. A Argentina lá, vizinha ao Rio Grande do Sul. Daí o item B completamente improvável de ser a resposta. A revolta militar contra o governo de Prudente Moraes, ocorrido no estado de São Paulo em 1901, liderado por Antônio Conselheiro. Gente, o texto já diz que foi em 1897. Totalmente fora do contexto aqui o item C.
E não foi uma revolta militar, foi uma revolta agrícola, camponesa, tá? O escândalo financeiro provocado pelo ministro Bernardino Campos durante a presidência do Prudente Moraes não foi um problema financeiro. É um problema contra o latifúndio, abuso de autoridade, o coronelismo, um movimento que envolve também a questão do messianismo, a crença em um santo popular, na figura de Antônio Conselheiro. A revolta ocorrida no sertão da Bahia, nos últimos anos do século XIX, em que sertanejos sob a liderança de Antônio Conselheiro, resistiram durante meses a várias expedições enviadas pelos governos estadual e federal, é a resposta, o item E do nosso primeiro módulo. Tranquilo? Valeu, moçada. Até a próxima.